Olá galera, como vão vocês? Trouxe aqui mais uma aula top, um conteúdo muito importante, não só para matemática, como para física, para química, biologia, engenharia e áreas afins. Trouxe aqui um conteúdo de notação científica, olhe só para cá. Primeiro, da onde é que vem esse nome? O nome já é autoexplicativo. Na hora que eu tenho o termo notação científica, é porque eu vou ter um modelo de escrever. Notação significa forma de escrever. Eu vou ter uma forma de escrever amplamente utilizada no mundo todo. Como é bastante utilizado no meio científico, aí esse nome faz mais sentido, notação científica. Mas não deixa de ser uma forma diferente de escrever números que a gente já conhece. E uma forma que é padronizada no mundo inteiro, mais precisamente, mais especialmente no ambiente científico. Então vamos lá. Toda notação científica, galera, elas têm que seguir essa estrutura. Como é que funciona a estrutura? Eu vou ter um número, certo? Que eu representei por essa letra A, vezes uma potência, que é sempre na base 10, elevado a um expoente. Esse expoente n pode ser um número positivo ou pode ser um número negativo. Já esse número que está multiplicando a potência de base 10, ele tem um detalhe, ele não pode ser qualquer número, ele tem que ser um número que esteja no intervalo de 1 a 10. Como assim, professor? Tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Exemplo, pode ser 1, 1,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,9. Não pode passar disso. Repetindo, é um número que vai de 1 até 10. É um número igual a 1 ou maior do que 1, contando que ele esteja nesse intervalo de 1 a 10. Beleza, galera? Então, olha só como é interessante. A gente usa notação científica quando a gente está falando de números exorbitantes, números muito grandes ou números muito pequenos. Então, a gente usa notação científica porque, vamos lá, venhamos e convenhamos. Você não vai escrever um número gigantesco utilizando todas as suas casas decimais, né? Você não vai, por exemplo, escrever a massa do Sol, que é na casa de bilhões de quilogramas. Você não vai escrever isso. Então, você também não vai escrever o tamanho de uma bactéria, que é 0,00000 metros. Então, aqui se fez a necessidade de você pegar esses números muito grandes ou muito pequenos e convertê-los para um modo só de escrever, certo? Então, olha só, quando a gente fala de notação científica, vocês prestem bem atenção. Esse expoente n é um número inteiro. Qual é a característica do número inteiro? É um número que pode ser positivo ou negativo, obviamente, sem vírgula, certo? E aqui a gente acabou de falar. A notação científica é utilizada nas diversas áreas do conhecimento, mais precisamente nas áreas de ciências exatas e ciências biológicas, né? Vamos lá. Eu botei aqui alguns exemplos de algumas coisas que vocês vão ver nos conteúdos de física, de química, de biologia. Vocês vão ver algumas situações que eles vão representar como sendo em notação científica. Velocidade da luz no vácuo. Você não vai representar, 300 mil quilômetros por segundo. Você representa como notação científica, ou seja, 3 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por segundo. O que significa esse expoente 5? Significa que você tem 5 zeros. E esse número, professor, está em notação científica? Está, porque o número 3 está entre 1 e 10. Quando o número está entre 1 e 10 e em seguida tem uma potência de base 10, esse número está em notação científica. Temos também o oposto, número muito pequeno, diâmetro de um átomo. Aqui eu usei o exemplo como o hidrogênio. 1 vezes 10 a menos 10 metros. Galera, sempre que o expoente for positivo, é porque o número é grande. Sempre que o expoente for negativo, é porque o número é muito pequeno. Nesse caso, o número é bem pequeno. Então, na hora que eu tenho esse 10 em cima, esse menos 10, significa dizer que eu tenho um número que está andando 10 casas, 10 casas antes do 1. Ou seja, um número muito pequeno, certo?
quantidade de moléculas em um mol de uma substância qualquer. Isso aqui é da química, inclusive é bem famosa, constante de Avogadro, né? 6,022 vezes 10 a 23. O que significa isso? Esse 23 significa que eu tenho 23 zeros. Professor, e esse número 6,022 está em notação científica? Satisfaz a propriedade? Sim, porque ele está no intervalo de 1 a 10. Sempre que o número tiver de 1 a 10, ele satisfaz o intervalo. Beleza, galera? Aí aqui eu botei uma coisa aproximada, né? Não tem como a gente mensurar. Aqui é uma coisa aproximada. Quantidade de água nos oceanos da Terra. Aí aqui aproximadamente 1,35 vezes 10 elevado a 21 litros. O expoente 21 significa dizer que eu tenho 21 zeros. E 1,35, professor, está em notação científica? Sim, porque está entre 1 e 10. Beleza, galera? Agora vamos para a parte legal. Agora que a gente já viu algumas aplicações de notação científica, vamos aprender o principal: como passar um número para a notação científica. Vamos lá. Como passar um número para a notação científica. E como é que funciona? Eu tenho números aqui bem pequenos, né, decimais, e números bem grandes. Aí como é que eu faço isso aqui? Como é que eu passo aqui para a notação científica? Muito fácil, vamos lá. Eu tenho que escolher um número que esteja entre 1 e 10. Eu posso escolher 40? Não. Eu posso escolher 400? Não. Eu só posso escolher o número 4, porque 4 está entre 1 e 10. Então vai ficar 4 vezes 10. Galera, agora vem um macete, olha para cá. Onde é que está a vírgula? Está aqui. Como eu quero deslocar essa vírgula para onde está esse ponto aqui, porque como eu estou escrevendo como 4, então a vírgula tem que estar aqui. Então eu vou deslocar a vírgula 1, 2, 3, 4. Como eu desloquei a vírgula 4 vezes, esse mesmo número de casas que eu desloquei vem para o expoente. E aqui vem um grande macete. Sempre que o número for pequeno, o expoente vai ser negativo. Memorize isso. E daí a gente ainda cria outro macete. Sempre que eu andar para a direita, o expoente será negativo. Beleza, galera? Nesse exemplo aqui, 2 milhões de quilômetros. Como é que eu passo para a notação científica? Primeiro passo, escolher um número entre 1 e 10. Vamos dizer um exemplo de um número entre 1 e 10? 20? Não. 200? Não. Tem que ser o número 2, porque 2 está entre 1 e 10. Então vai ser 2 vezes 10 elevado a... Olhe só para cá. Aqui nós sabemos que todo número inteiro, a vírgula está aqui. Então eu vou voltar às casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voltei 6 casas. Então o expoente é 6. Ah, professor, o número de casas que eu andar é sempre o expoente? Sim. Agora vem um grande macete. Como eu andei, no nosso exemplo aqui, né? Como eu andei desse ponto para cá, ou seja, como eu andei para a esquerda, o expoente sempre será positivo. Em resumo, números grandes sempre vai ser expoente positivo. Mas vocês podem memorizar utilizando esse macete. Beleza, galera? Andei para a esquerda, expoente positivo. Andei para a direita, expoente negativo. Ou você pode memorizar números pequenos, expoente negativo, números grandes, expoente positivo. Nesse exemplo aqui, 0,0007. Como é que eu passo isso? De novo, vamos escolher um número. Eu começo com 7. Por quê? Porque o número 7 está entre 1 e 10. Então fica 7 vezes 10, né? Sempre potência de base 10. Aí vamos lá. Galera, se vocês prestarem bem atenção aqui, eu tenho a vírgula aqui, não é isso? Eu vou deslocar a vírgula, 1, 2, 3, 4. Ela vai ter que parar aqui no 7, que eu estou escrevendo como 7. Então vai ser 4. Como eu andei para a direita, sempre que eu andar para a direita, expoente negativo.
E por outro motivo também, o número é pequeno. Número pequeno, expoente negativo. Beleza, galera? Naquele último exemplo aqui, 9 bilhões. Como é que eu escrevo isso? Vamos primeiro escolher o número. O único número que tem aqui é 9. Não tem o que pensar. Então vai ser 9 vezes 10. Vamos lá. Aonde está a vírgula em um número inteiro? No último dígito. Então vamos deslocar essa vírgula até o 9. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, aqui eu desloquei a vírgula em 9 casas. Como eu andei para a esquerda, ó, memoriza isso aí. Como eu andei para a esquerda, expoente negativo. E por outro motivo também, desculpe. Como eu andei para a esquerda, expoente positivo. E por outro motivo também, o número é muito grande, 9, no nosso caso aqui, 9 bilhões. Então, números gigantescos assim, você sempre vai representar como expoente positivo. E também a gente andou para a esquerda. Sempre que você andar para a esquerda, expoente positivo. Galera, eu trouxe aqui um macete a vocês. Prestem bem atenção. A nossa primeira observação. Isso aqui é muito importante, porque existem diversas questões desse conteúdo contextualizadas. Inclusive no IF, ele bota o texto, você tem que ler o texto, interpretar o número por extenso. Como assim, professor, por extenso? Ele vai estar escrito. Então você vai ter que pegar o número por extenso e convertê-lo para a representação numérica. Aí como é que eu faço isso? Você tem que memorizar essas coisinhas aqui importantes. Sempre que o texto falar de milhão, é porque você vai representar por essa potência, 10 elevado a 6. Bilhão, 10 elevado a 9. Trilhão, 10 elevado a 12. Quatrilhão, 10 elevado a 15. Professor, e quintilhão é 10 elevado a 18? É, e assim por diante. Beleza? Para você memorizar qual é o macete, 6, 9, 12, 15. 6, 9, 12, 15. Bilhão, bilhão, trilhão e quatrilhão. Beleza, galera? Agora, vamos para uma parte muito importante. Cai muito nas provas de matemática e física. Ordem de grandeza, popularmente abreviada de OG. O que é ordem de grandeza, professor? Leia aqui comigo. Chama-se ordem de grandeza de um número a potência de 10 mais próxima a ele. Então, como é que a gente faria isso? Vamos aqui para um exemplo. 31 mil, que passando para a notação científica, 3,1 vezes 10 elevado a 4. Por quê? Porque a vírgula está aqui. Eu vou deslocar a vírgula. 1, 2, 3, 4. Professor, por que você não parou no 31? Porque 31, galera, não está no intervalo de 1 a 10. Ele tem que estar no intervalo. Por isso que eu parei no 3,1. Como eu andei 4 casas, o expoente vai ser 4. No nosso exemplo, como eu andei para a esquerda, aí o expoente vai ser negativo. No nosso caso aqui, positivo. Beleza, galera? Aí o que seria a ordem de grandeza? A ordem de grandeza, galera, vai ser exatamente essa mesma potência aqui. Ou seja, a ordem de grandeza desse número é 10 elevado a 4. É a mesma potência. Não tem erro. 0,04. Vamos passar para a notação científica. Vamos lá deslocar a vírgula. 1, 2, 3. Parei no 4. Então vai ficar 4 vezes 10 elevado a... Como eu andei 3 casas, o expoente vai ser 3. Como eu andei para a direita, o expoente vai ser o que, galera? Negativo. E por outro motivo também, o número é bem pequenininho. Então, qual seria a ordem de grandeza desse número? Exatamente a sua potência. Então, a ordem de grandeza desse número, OG, é 10 elevado a menos 3. Professor, é só copiar e colar? Só isso. E para finalizar, eu tenho um número aqui, 640 mil, que passando para a notação científica, é 6 vezes 10 elevado a sexta, né? Fazendo aqui os devidos cálculos. Aí eu chego num detalhe. A ordem de grandeza não vai ser esse número aqui. A ordem de grandeza, você vai se lembrar dessa observação.
Sempre que o expoente ultrapassar ou for igual a 5, você tem que adicionar uma unidade. Então, como o expoente é 6, ou seja, maior ou igual a 5, sempre que isso acontecer, a ordem de grandeza vai ser uma unidade a mais. Então, a ordem de grandeza, somando mais 1, não é isso? Ó, você vai chegar em 10 elevado a 7. Ah, professor, então a ordem de grandeza de uma notação científica 10 elevado a 8 é 10 elevado a 9? Sim. 10 elevado a 5 é 10 elevado a 6? Sim. A partir de 5, você soma uma unidade. É uma convenção da matemática. Beleza, galera? E lembrando a todos vocês, a nossa observação que eu comentei quando eu expliquei. Números grandes, expoente positivo. Números pequenos, expoente negativo. Beleza, galerinha? Muito obrigado pela atenção. Se inscreva no canal, deixa aquele like para a gente continuar o nosso trabalho aqui, certo? Acompanhe nosso próximo vídeo que a gente vai fazer já sobre operações com notação científica. Valeu, galera. Fique com Deus.